Olá, Isabel. É um prazer estar aqui com você. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua tese de doutorado, defendida no ano de 2012, com o título A Tessitura do Conhecimento nas Redes Sociais, Hábitat das Inteligências Coletivas. Eu queria saber o que motivou você a escrever e a pesquisar sobre esse assunto. Olá, Valéria, muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Escrever uma tese, né, normalmente se pensa também em escrever um pouco sobre nós mesmos, né? Eu acho que é resultado de um percurso anterior. Então, já no mestrado, eu já vinha pensando em estruturas dentro da internet, como é que elas se comportam, como é que elas atuam, mas não tinha esse viés relacionado à produção de conhecimento, nem à educação à distância. A minha vida profissional acabou me levando, entre o mestrado e o doutorado, a trabalhar diretamente com design, que era a minha área de atuação, design digital, na concepção de cursos de educação à distância. Então, nesse sentido, quando eu comecei a juntar essas duas pontas, internet, as redes sociais estavam naquele momento ganhando um aspecto muito importante dentro desse universo, né? Começou a me chamar a atenção a ideia de que as pessoas, como é muito natural quando você está diante de algo novo, tentam enquadrar este algo novo dentro das estruturas já conhecidas. Então, me incomodava muito o uso das redes sociais virtuais, como o Facebook, na época o Orkut, enfim, outras redes, em um formato já institucionalizado de educação ou dentro de um formato normal, pensado para a sala de aula, pensado para as estruturas convencionais de ensino. E aí, a partir daí, eu comecei a imaginar que havia ali uma outra relação, que não era esta relação tão direta, que esta apropriação direta, ela acabaria gerando entraves no próprio uso das redes sociais. E aí eu fui buscar essa ideia, a minha pergunta básica era se havia um conhecimento próprio das redes sociais virtuais. Okay. E você acredita que as redes sociais, elas são espaços de construção de conhecimentos colaborativos? Eu acredito que sim. Para poder defender essa ideia um pouquinho, eu vou desmembrar essas palavras importantes que estão na sua pergunta. Então, se a gente pensar um pouquinho sobre a ideia do que são, né, redes, nós vamos buscar talvez conceitos lá atrás, conceitos da matemática, conceitos em que tratam a rede como nós e linhas que se conectam, né? Quando isso acontece, você tem a constituição de um elemento que se chama rede, né? Essa é uma noção básica, mas que nos ajuda a entender algo que depois vai sendo incorporado, até mesmo se nós formos olhar as programações por trás das redes hoje, elas trazem essa ideia de nodos e linhas, né? Coisas que se conectam de alguma maneira. A partir daí, tem um cientista chamado Paul Baran, que na década de 60, quando estava na iminência da Guerra Fria, da ideia de uma guerra nuclear, enfim, ele vai construir um desenho, um modelo, né, para tentar evitar que dados fossem destruídos numa iminência de um ataque nuclear. Então, o que ele faz? Ele faz 3 possibilidades de rede. Uma rede centralizada e o oposto dela, uma rede absolutamente aberta e uma intermediária nesse sentido. Por que ele faz isso? Porque ele diz que numa estrutura centralizada, ou seja, onde você tem um único ponto, né, se eu destruo, no caso dele, né, com algum tipo de artefato, eu destruo aquele ponto, eu destruo toda a informação que aquele nodo tinha, porque ele não tem outras conexões, está tudo centralizado nele. Por outro lado, se eu vou para uma rede mais descentralizada, né, e aí você tem um tipo intermediário e depois você tem uma completamente descentralizada, eu vejo que ali eu consigo evitar esta destruição das informações e dos dados. Por quê? Porque se eu destruo uma parte da rede, ela se reconecta e se reorganiza e se reformula a ponto de não perder a informação. Então, essa ideia básica, ela nos ajuda a compreender o que são redes.
né? Claro, isso é do ponto de vista de uma construção para dados, simplesmente proteção de dados. Quando a gente acrescenta a ideia de social, de redes que conectam pessoas, enfim, a gente vai trazer um outro componente que é extremamente importante, que é a ideia de comunicação, né? Então aí a gente vai tendo uma nova relação que se estabelece, até mesmo no próprio modelo de comunicação, né? Os modelos tradicionais de comunicação previam o quê? Um emissor, uma mensagem e um receptor, uma síntese bastante rápida do que isso significa, né? Então você sempre teria um ponto emissor que cria a mensagem, essa mensagem por algum tipo de canal, por exemplo a TV, o rádio, o jornal, enfim, é entregue a um emissor que tem muito pouca, a um receptor, desculpe, que tem muito pouca chance de modificar essa mensagem. Ele tem de absorvê-la, contestá-la, criticá-la, mas ele não tem muita possibilidade de alterá-la, né? Quando a gente vai pensar na sistemática de redes, a gente começa a dar a esse status de comunicação uma outra realidade. Eu sou tanto produtora da informação, como eu sou receptora de informação de outros e modificadora dessa recepção. Então, a rede eminentemente é colaboradora, né? Ela é de um cunho, de um caráter de colaboração, eminentemente, né? E nesse sentido, a gente vai entendendo que a conexão é o ponto-chave, ou seja, para que haja colaboração em qualquer estrutura, precisa haver elementos de conexão, né? Eu preciso estabelecer essa ideia mesmo de pontos e linhas que se conectam, né? E por fim, a gente vai pensar que isso vai trazer com que os sujeitos sejam curadores do seu próprio conhecimento em algum aspecto. Mesmo que eu esteja trabalhando em um coletivo de pessoas, e aí hoje pensando em todas as estruturas que estão disponíveis, principalmente quando a gente está falando de redes digitais, nós temos que entender, e aí eu vou um pouquinho na linha da ideia da teoria do ator-rede, que todos os participantes são interagentes, então não são só os indivíduos, mas o ambiente onde está inserida essa rede, as máquinas que atuam, os softwares que atuam, os algoritmos que atuam, que dão respostas, que buscam conexões, que nos colocam muitas vezes quando você está numa rede, mensagens, informações, propagandas que tem a ver com aquilo que a gente está ali. Tudo isso são interagentes, todos eles são componentes da própria rede. Por isso que eu falo que se tornam sujeitos curadores do próprio conhecimento e conhecedores coletivos, onde há uma aprendizagem desterritorializada e interativa. Ou seja, isso é complexo, não é simples, né? Mas ele torna claro o que é uma rede colaborativa.